Oi, gente, boa noite. Hoje o nosso grupo vai apresentar é, é, experiências profissionais e desafios contemporâneos. O nosso tutor é a Luane. O nosso grupo é formado por mim, Camila, pela Renata e pela Aline. E nós entrevistamos profissionais de nutrição e uma profissional de RH. Para o fechamento, foi feito um estudo sobre o artigo, que é um estudo de metodologia mista sobre soft skill e hard skill, a perspectiva dos estudantes e de empresa contratadora. Esse artigo foi feito por estudantes da Europa, especificamente de Aveiros, em Portugal. Os autores são Ana Reis, André Medeiros, Cícero Eduardo Walter, Luiz Costa e Manuel Alrong. As palavras-chave utilizadas nesse artigo são hard e soft skill. O objetivo do estudo é uma competência, desenvolvimento, hard skill, recrutamento, soft skill e recursos humanos. É uma metodologia de abordagem mista, qualitativa-quantitativa, de levantamento específico sobre hardware e soft scripts. Os principais resultados encontrados foi a dificuldade de mensuração e contexto. O nome mais tocado no artigo, o autor Kakamovic e Lucage, que segundo o que eu levantei foram 4 vezes. E ainda voltado nos principais resultados, nós vemos que as características acima influenciam a contrapartida dos resultados em espécies de dinheiro. Então, em relação ao funcionário que consegue se adaptar, ele falta menos, ele causa menos problemas no trabalho e com isso a empresa tem maior arrecabilidade. Isso está bastante voltado para essa área. Porém, como eu já disse, né, em outro tópico, as empresas no Brasil ainda dão pouca oportunidade, pelo menos nessa área da saúde, que ainda tem aquele famoso QI, né? E para conseguir uma vaga, às vezes, fica mais difícil. Mesmo que a pessoa tenha um conhecimento maior, um currículo melhor, ela nem sempre consegue a vaga, porque tem uma outra pessoa que às vezes tem menos estudo, é menos conceituada, mas ela tem quem indique. Infelizmente, ainda é um grande problema. Então, os principais resultados desse fichamento do tema abordado é a dificuldade de mensuração e contextualização de características de aprendizagem, que ainda nos dias atuais tem algumas empresas que ainda visam o nome da instituição ao invés de ver a base, o conhecimento, a flexibilidade do profissional, a adaptação, o pensamento crítico do candidato, né, da vaga. Essas coisas deveriam ser mais levadas em consideração, porque simplesmente o nome do curso ou de uma universidade com renome nem sempre faz um bom profissional. Algumas empresas já reconhecem e dão valor aos cursos de EAD e os profissionais formados em EAD, porque eu acredito que antigamente se pensava que o curso de EAD era uma coisa que a gente era meio jogado, assim, as pessoas eram meio acomodadas, mas não. Na realidade, você estuda muito mais. Então, tem bastante a ver com o que esse tema de estudo traz. E os autores mais conceituados e falados aqui foram o Ribeiro, Salomão e Shell. Boa noite. Em detrimento aqui, dando continuidade ao que a nossa amiga Camila falou, eu quero expor sobre o nosso trabalho. Nós criamos um grupo de WhatsApp, né? Que na realidade a gente já tinha desde o semestre passado. Esse semestre só entrou a Aline, né? Que a Sheila parou o curso, aí nós demos continuidade com a colega Aline. E aí, para poder elaborar o nosso trabalho, através do grupo, a gente foi fazendo as nossas discussões, né? As opiniões, solicitações de opiniões.
Criamos um questionário, né, no Google Forms, a professora deu o aval, concordou, achou interessante. E através daí fomos criando o questionário, colocando as nossas opções, cada uma sugeria uma questão e reavaliando. Aí depois de criado o formulário, como nós queríamos ter gráficos para que pudesse melhorar a qualidade, né, do trabalho em si, nós fomos readaptando as questões com tópicos, porque aí nós conseguiríamos ter melhoras para esses gráficos. Enfim, na criação, né, como nós colocamos aqui no exposto, aqui no nosso PowerPoint, pode-se ver por onde começar para fazer uma pesquisa, porque nós vimos que muitos alunos também, assim como nós, nunca tinha feito um formulário do Google, né? Então a gente entra na página do Google, aqui nesses pontinhos a gente vai lá e seleciona formulários e começa a criação. Colocamos uma imagem que para a gente representa a nutrição em si e, consequentemente, como o questionário é enviado, nós não estaríamos presentes para as entrevistas, eu fiz uma busca de vários textos, sintetizando no que seria, o que melhor representaria o que era hard soft skills. Afinal de contas, muitas pessoas está adaptada ao assunto, porém não com essa nomenclatura. Então, a partir disso, eu criei um texto para a exposição do entrevistado, para que ele se baseasse no que a pesquisa em si queria. Inclusive, depois, no final, uma das entrevistadas colocou para mim que se sentiu realmente num podcast. Eu achei bastante interessante a posição da mesma. Nós conseguimos fazer a entrevista, nós tivemos 6 entrevistadas, né? Aqui nós só conseguimos, só 4 delas permitiram que nós publicássemos suas imagens, né? Então nós tivemos a Dani Mazafera, a Simone, a Rose Ueda e a Júlia. A Júlia é profissional de RH, é a mais nova de todas elas. Aí aqui, a partir dos quadros, nós veremos o tempo de trabalho de cada uma. Tem algumas com mais de 10 anos na área. Nós temos profissionais de 40, de 30, né, a partir de 20 e poucos anos, que é o caso da Júlia, que é o profissional de RH. E as demais a partir dessa idade, acima dessa idade, né? Aqui não fica muito legível, não dá para ver a tela, mas aí vocês vão conseguir visualizar pelo PowerPoint, né? Que está sendo apresentado nesse momento aí em aula, que 3 dessas profissionais, além de atuarem igual a Dani Mazafero, por exemplo, ela trabalha em unidade básica de saúde, ela dá aula em faculdade e também tem clínica própria. A Rose Ueda também tem clínica própria e a Simone. As 3 trabalham por conta. A Rose é uma amiga minha de infância, né? E aí, depois que eu li a entrevista dela, eu questionei, porque ela já trabalhou no Hospital das Clínicas, no Instituto da Criança, né? Então, a gente sabe que o Hospital das Clínicas é concurso, né? É um concurso público, e ela sentiu necessidade de sair. Por quê? Hoje, eu tenho 11 anos que trabalho na saúde, e pelo que eu vejo, apesar de você ter habilidade, ter o seu soft e o seu hard skill, as empresas nem sempre valorizam tanto. Eles querem aquele hard skill porque precisa preencher dentro da parte de RH, ticar aquele ícone, mas não é levado em consideração, porque o que mais se quer é que o profissional execute o que está sendo solicitado. Então, não se dá tanta oportunidade. Então, foi o que eu vi, né, nessa minha conversa também com a Rose. Ela teve uma proposta para trabalhar no Sírio de uma forma diferente, ela foi, isso em 2015, então ela solicitou a demissão, né, dela, das clínicas, exoneração, no caso, para funcionário público,
E ela foi trabalhar no Sírio e depois em outros lugares, até que ela encontrou que a melhor forma de trabalho naquele momento para ela seria trabalhar por conta, e hoje ela tem a clínica dela. É um trabalho bem bacana de se ver, o que a gente pode ver nas redes sociais. Eu creio que é Rose Ueda, nutricionista, eu vejo e já falo para vocês. E ela trabalha com um papel mesmo de inclusão. Ela trabalha bastante com crianças, né? Não que não atenda outros tipos de pacientes, outros grupos, mas o principal dela é para crianças, porque tem dificuldades, às vezes, de comer, né? De uma alimentação mais balanceada. Então, esse é o âmbito profissional. A Dani já trabalhando na área da saúde, hoje também leciona, também é professora universitária e tem a sua clínica própria, justamente por isso, porque nem sempre você consegue colocar todo o seu conhecimento em um único ponto de trabalho. Então, por isso a necessidade dessa forma de conhecimento, de incluir o hard e o soft skill. E aqui, né, uma das últimas questões que nós fizemos e que foi extremamente relevante e considerável, que nós gostaríamos muito de apresentar esse gráfico, é que 50% das entrevistadas, elas acreditam que ambas os conhecimentos, tanto hard como soft skill, são importantes, né? Então, das 6 entrevistadas, 3 acreditam na importância do conjunto de habilidades, né? Tanto técnicas como habilidades específicas que complementam o profissional em si. Dessas 6, 2 acreditam que somente a hard skill é importante, tá? E uma delas ficou com a soft skill, né? Então, o nosso gráfico é bem representativo aqui, tá? Aqui não fica muito legível, não dá para ver a tela, mas aí vocês vão conseguir visualizar pelo PowerPoint, né? Que está sendo apresentado nesse momento aí em aula, que 3 dessas profissionais, além de atuarem igual a Dani Mazafero, por exemplo, ela trabalha em unidade básica de saúde, ela dá aula em faculdade e também tem clínica própria. A Rose Ueda também tem clínica própria e a Simone. As 3 trabalham por conta. A Rose é uma amiga minha de infância, né? E aí depois que eu li a entrevista dela, eu questionei, porque ela já trabalhou no Hospital das Clínicas, no Instituto da Criança, né? Então a gente sabe que o Hospital das Clínicas é concurso, né? É um concurso público, e ela sentiu necessidade de sair. Por quê? Hoje, eu tenho 11 anos que trabalho na saúde, e pelo que eu vejo, apesar de você ter habilidade, ter o seu soft e o seu hard skill, as empresas nem sempre valorizam tanto. Eles querem aquele hard skill porque precisa preencher dentro da parte de RH, ticar aquele ícone, mas não é levado em consideração, porque o que mais se quer é que o profissional execute o que está sendo solicitado. Então, não se dá tanta oportunidade. Então, foi o que eu vi, né, nessa minha conversa também com a Rose. Ela teve uma proposta para trabalhar no Sírio de uma forma diferente, ela foi, isso em 2015, então ela solicitou a demissão, né, dela, das clínicas, exoneração, no caso, para funcionário público, e ela foi trabalhar no Sírio e depois em outros lugares, até que ela encontrou que a melhor forma de trabalho naquele momento para ela seria trabalhar por conta, e hoje ela tem a clínica dela. É um trabalho bem bacana de se ver, o que a gente pode ver nas redes sociais. Eu creio que é Rose Ueda, nutricionista, eu vejo e já falo para vocês. E ela trabalha com um papel mesmo de inclusão. Ela trabalha bastante com crianças, né? Não que não atenda outros tipos de pacientes, outros grupos, mas o principal dela é para crianças, porque tem dificuldades, às vezes, de comer,
né, de uma alimentação mais balanceada. Então, esse é o âmbito profissional. A Dani já trabalhando na área da saúde, hoje também leciona, também é professora universitária e tem a sua clínica própria, justamente por isso, porque nem sempre você consegue colocar todo o seu conhecimento em um único ponto de trabalho. Então, por isso a necessidade dessa forma de conhecimento, de incluir o hard e o soft skill. A maioria delas, né, quando a gente perguntou o que é necessário para um profissional se desenvolver bem, né, o que é solicitado nessas entrevistas de emprego para uma vaga, foi colocado que é o que a gente aprende além da sala de aula, né, para se colocar em prática. Então, as necessidades estão baseadas nisso, no conhecimento, né, adaptar-se ao paladar do paciente. Outra coloca aqui embaixo, que não é simplesmente você impor uma regra, não, você tem que comer. Dentro daquilo que você, que o paciente te passa, né, você tem que se adaptar à realidade dele e mostrar o que realmente é necessário, não simplesmente impor. Tá? Essas são as formas também de trabalho de um nutricionista. Mas lembrando sempre da necessidade dessa adaptação. E, enfim, por último e não menos importante, né, eu queria deixar o pensamento de Darwin, que quem sobrevive não são os mais inteligentes ou os mais capazes, mas sim quem aceita e se integra às mudanças. Hoje nós estamos vivendo em tempos de mudanças. E isso é extremamente necessário, né? Sentir dentro de você a necessidade, como eu falei, a Rose não estava satisfeita, né, com o seu serviço e pediu exoneração. Então, estar pré-moldado ao local não te faz um profissional melhor, né? Então, é isso que às vezes a gente precisa. Passo a palavra para minha colega Aline, que vai finalizar, fazer a conclusão do nosso trabalho. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu sou a Aline. Eu vim passar a conclusão do nosso trabalho sobre Hard Skill e Soft Skill. Como já foi falado anteriormente as questões, nós chegamos à conclusão de 50% Hard Skill e 50% Soft Skill, que são habilidades essenciais para a nossa área de atuação. Hard Skill, por exemplo, conhecimento nutricional, planejamento de dieta, análise dos alimentos, agilidade para executar o nosso trabalho, que o mercado de trabalho hoje pede, investir no nosso conhecimento sempre, né? Na soft skill, comunicação, empatia, trabalho em equipe, saber escutar o paciente, saber esclarecer as dúvidas do paciente e as preocupações que o paciente tem. E também foi citado na pesquisa, as profissionais citaram as dificuldades que elas têm na área, como, por exemplo, a introdução de alimentos menos processados, mais saudáveis. E também citaram a melhoria do marketing e da tecnologia de agendamento nas consultas. Então, nós podemos chegar à conclusão final que nós como profissionais, nós precisamos adquirir habilidades como comunicação, empatia, inteligência emocional, flexibilidade, colaboração em equipe, atualização na área e adaptabilidade, mostrando assim a importância do equilíbrio entre a hard skill e a soft skill, e que seria integrar o conhecimento técnico com habilidades interpessoais. Então é isso, boa noite a todos, boa apresentação para os demais.